Começando Garotas do Rock, eu sou a Ellen Jabur. Eu sou a Marcele Becker e vocês já sabem que nós somos garotas extremamente apaixonadas pelo bom e velho rock and roll, né, amiga? É isso. E hoje nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos do que ela, que é Senior Promoter da Live Nation. Gente, isso não é pouca bobagem. Não, até porque a bagagem dela é imensa e ela é uma das mulheres mais influentes do entretenimento mundial. Quem é ela? Leca Guimarães. Maravilhosa, querida. Oi, Ellen. Oi, Marcele. Obrigada. Bem-vinda, Lego. Ai, super Obrigada feliz. por aceitar o nosso convite, né? E encontrar um tempinho na sua agenda, que eu sei que é super corrida. Eu que agradeço. Super felizes de você estar aqui. Você tá na nossa lista desde o momento 1. Tá mesmo. Sinto lisonjeada. É um prazer estar aqui e poder participar. Bom, quem gosta de música, de festival, de show, saiba que ela é responsável pela grande maioria deles e pela qualidade disso, né? Por serem bons eventos. 10 anos na C3, né? Com Lollapalooza, muitos festivais. Vamos falar de tudo? Vamos começar pelo começo? Pelo começo. Como que isso tudo entrou na sua vida? Porque você não tinha intenção de trabalhar com música, né? Não tinha e nunca imaginei que eu ia, assim, eu brinco que eu vou um dia escrever um livro chamado Plano B, ou The Plot Twist, porque todos os meus planos A não deram certo, mas quando o A não deu certo, o B saiu muito melhor do que o A. Então eu não acho que... O A era, eu estudei moda, né? Estudei desenho industrial, eu achei que ia pro mundo das artes, fui morar fora, fazer moda lá fora. Quando voltei, cheguei a trabalhar nesse meio, trabalhei com o Paulo Borges, do São Paulo Fashion Week, que foi uma escola. É mesmo? É, com o Gustavo Berhoff. Nossa, os anos são os que eu mais me confundo, mas... Mais ou menos. Não, foram nos anos 2000 e tantos, porque eu volto dos Estados Unidos formada em 2002, daí eu começo a trabalhar na moda em 2003, 2004... Aí de São Paulo Fashion Week eu vou mais pro negócio da moda, né? Fui trabalhar na JHSF, que daí a história é muito engraçada, né? Não sei quanto tempo vocês têm, se deixar, vou falar. A gente tá aqui pra bater papo e ouvir as suas histórias. Mas aí eu fui trabalhar na JHSF, num projeto, acharam, Betty era minha chefe, que eu amo de paixão. Graças a Deus eu tive chefes muito legais, tive pessoas muito inspiradoras. Tive sorte. E aí, quando eu fui trabalhar na JHSF, no lançamento do Shopping Cidade Jardim, a gente tinha que chegar na Sarah Jessica Parker para fazer a campanha de lançamento do shopping. E daí eu lembro, né, que na época a gente precisava pagar uma coisa de $12 mil para uma advogada chegar na Sarah Jessica Parker. E o Zeco Auriemo, obrigada, Zeco, na reunião falou, não, a Leca acha. Eu lembro de eu falar assim, eu abri a Yellow Page, as páginas amarelas, Miss Parker e tal. Aí coisa, a gente e usa. Você achou? Eu achei. Aquela coisa, sabe, 6 pixels de separação, 6 degraus de separação, ela existe. E aí, eu lembro na época, a Patricia Fields era a estilista do Sex and the City, mandei um e-mail no site dela. Ela respondeu. Eu falei, nossa, fala com a assistente. Fui falar com a assistente da Melinda, ela, lógico, fala com a gente. Eu não sabia nada, muito menos o que era a CAA, que hoje eu sei que é uma das maiores agências de talentos do mundo. E aí fui falar com um cara que era @CAA, a gente tentou falar com a Sarah. Olha, a Sarah não pode ir pro Brasil fazer o lançamento, porque ela vai lançar o filme Sex and the City aqui. Isso acho que era 2007, 2008. Tinha 27 anos. E aí, falou assim, mas eu trabalho com outros artistas, posso te mandar outras sugestões e você vê quem é. Eu falei, tá bom, deixa eu ver se você tem alguém interessante. Coitado, adolescente arrogante. Aí na hora que chega o PDF, um calhamaço, eu chego pra minha chefe, Sharon, eu acho que eu tô falando com alguém importante dela. Porque a lista começa era boa. com Al Pacino. Nossa! Meu Deus! Aí vai, Julia Roberts, Demi Moore, daí era simplesmente o head da CAA de Nova York que cuidava das maiores artistas. Gente, E vocês escolheram quem? Nessa ocasião? Queriam a Sarah, então a gente teve que, nem sei se eu posso contar isso, acho que a gente pode, porque é até interessante. E aí ela não pôde vir pro Brasil, a gente foi pra Nova York, a gente achou esquinas que pareciam um Shopping Cidade Jardim, gravando tudo lá. Que massa. Nossa, Vocês queriam sabem, mesmo a campanha de 2008 foi feita em Nova York, não foi no shopping. Não era no shopping. Mas saiu maravilhoso. Eu lembro até hoje a Sarah falando, Shopping Cidade Jardim. Eu lembro dessa campanha, ninguém se ligou que não era no shopping. Não Parecia tinha super, como. né? Parecia que ninguém super. viu que aquele tipo de árvore não nasce no shopping, só no Hudson River. Mas que contato que você achou, né? Que você chegou. mas foi indo assim, não sabia quem era. Aí corta o Marcelo Frazão, que era marido de uma amiga minha, trabalhava na Tudo, foi quando foram montar a Gel, que foi a primeira empresa de entretenimento da Globo com a RBS. E o Frazão era um dos VPs A Gel lá. tinha o Lollapalooza, né? Tinha, então, aí que chega. E foi o FM Rocks, o show do Eminem, que foi o primeiro show da Gel, de lançamento da Gel. Primeiro show no Jockey Club, que nunca tinha sido usado. Meu primeiro show era um monte de primeiros. Uau. Um monte de... Vários primeiros E aquele super espaço, importantes. né? Pra quem não é de São Paulo não conhece, mas aquele espaço do Jockey Club, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. central, mas ele tem suas Os questões. desafios, tem super.
E um deles, que a gente não sabia, que sempre se fazia show. Eu vou emendando uma coisa na outra, qualquer coisa vocês me voltam. É assim mesmo. Não. Tô pegando umas tangentes, vou entrar aqui, pergunta que você fez mesmo. A gente sempre fez show em estádio, em lugares protegidos de vento. No Jockey, você tá no abertão, assim, no vento. Tá no primeiro, Descampado. no FM Rocks, né? A gente faz lastro. Lastro é o peso do palco, pra segurar o peso do palco no lugar. A gente faz lastro com caixa d'água, coisa que nos Estados Unidos e outros lugares é concreto. Mas a gente não tem aquele maquinário pra fazer Lego. E entra uma rajada de vento de, sei lá, não vou lembrar quantos quilômetros que eram. Começa a balançar os telões, que bate no negócio da caixa d'água. Não sei se vocês lembram, o palco pegou fogo. Eu lembro. Pegou tudo, parou Sim, tá tudo, aqui, tá não aqui sei o a quê. minha pergunta número 2. Então, se quiser, eu faço uma pausa e volto, então, pro Não, Jardim. Vamos tocar daí. Ainda não, daí da GEL, o Frazão me chama, fala assim, olha, eu tô trabalhando no projeto, eu tinha saído do shopping, eu acho que eu tinha tirado, não era um sabático, mas assim, tava vendo o que eu queria fazer. Entre empregos. Moda eu sempre gostei, mas eu gostava do negócio da moda, não coisa de estilista, né? E eu achava que a moda, por ser uma indústria têxtil e de costureira, conseguia ajudar muito o terceiro setor. Sempre foi uma paixão, daí porque veio da família. Então, eu gostava do negócio da moda, de profissionalizar aquele negócio que não era só informal. E acho que a música sofre isso também, e eu tenho essa paixão, ter voltado pro Brasil faz parte disso. E daí, na história do negócio da moda, aqui no Brasil, São Paulo Fashion Week, Shop Cidade Jardim, foi muito legal como experiência, mas eu buscando outras coisas. Música sempre foi paixão. Desde pequena eu tô lá com Walkman, com Discman, né? Vai mudando. Você já era um ouvir. hobby pra Eu você, sempre né? amei, tenho coleção de vinil até hoje, desde pequena, mas nunca imaginei. Eu tinha coleções de CD, eu lembro das minhas amigas na época da escola falar, nossa, a Leca ouvia músicas que ninguém nem ouvia, hip hop que eu já ouvia nos anos 2000, ninguém nem ouvia direito, né, Tupac, aqui. E eu já gostava muito. Você já tinha essa cultura. Mas nunca imaginei, né, nasci nos anos 80, isso não era profissão. Profissão era, né, médico, a gente sabe, né, Alanis Morissette, Gwen Stefani com No Doubt. Na época, nos anos 90, não podia tocar mulher na rádio seguida, né, então tinha. Isso, Imagina né? trabalhar com música e com rock. Muito Gente, que menos. loucura, a Luca contou isso pra gente na entrevista. Tem- Não podia ter duas vozes femininas sequenciais, No né? rock. Que Isso. loucura. Por isso que agora a gente tem as Horrores. garotas do rock pra gente mostrar bastante a Exatamente. nossa cara e falar bastante de mulher. Tem muita mulher no rock, né? É, no punk, todas, muita mulher esses boa, gêneros. Boas, inclusive. vozeirão. É. Não tem nem como falar que não tem E voz. profissionais excelentes como você. E Por trás, no backstage, muito mais. Exatamente. Só que talvez não seja tão cool mostrar, né? Porque existe aquela cena do glamour que não é glamourizada, a gente pode até falar sobre isso, né? Acho que a maioria das entrevistas que eu dou é pra justamente mostrar o backstage como ele é, não A realidade. a realidade como ela Corre. é. E o lado bom e o lado ruim. Né? Não é tão não saudável, pode ser mais saudável, você pode, né? Tô aí com 46 e rodando, e fiquei 10 anos. Você tem 46 anos? 46. Uau, você tá ótima. 180, vamos brincar. Você Preservada faz? na cerveja. Brincadeira. Muito bom. você sente preconceito de alguma forma por ser uma mulher com poder na mão, assim, Muito. que os homens, você tem que se impor mais E pra hoje ser é engraçado, respeitada? hoje de manhã eu abri o Instagram, tinha uma entrevista da Dani Cachiche, e ela tava falando uma coisa que eu me identifico muito, né, porque ela também, como executiva, né, enfrentou, eu acho que a gente enfrenta, e aí tem aquele lado assim das pessoas mais agressivas, eu não uso agressividade, talvez porque eu não, na hora que eu tô olhando, eu não tô olhando como o homem, a mulher, nem nada, eu tô olhando como uma pessoa que tá Outro entre duas profissional, pessoas. né? Claro. Então eu acho que eu me coloco e me imponho muito mais com o meu trabalho, na forma como eu falo, ou no argumento, do que simplesmente uma agressividade. Óbvio que tem momentos que Segura você usa no piada. intelecto. Óbvio que você usa umas piadas, né? Eu morei no Texas 11 anos. Imagina, xenofobia existe, né? No trabalho, ou a ignorância do outro, do cara um dia falar, né? Ah, vocês são um bando de macaco matando as pessoas na rua. Eu falei, a gente pelo menos mata na rua, vocês matam na escola. Aí o cara falou, fair enough. Rápido. Cada um com seus problemas, né? Boa resposta. Não é, não quer dizer. Mas assim, você tem. Eu acho que eu tive uma criação que me permitiu ser um pouco mais assim, né? E não veio da escola, veio dos meus pais. Mas não é fácil. E enche o saco. Mas eu acho que assim, você tem muito disso e vai de como você reage também àquilo. Daí depende do outro, de se ele vai levar com uma piada ou vai continuar. Mas é muito engraçado. Quando a gente responde alguma atitude desse gênero com classe, você desconcerta outra pessoa. É verdade. Ou com piada. Ou com algum jeito assim. De outro dia, Leca, queria muito que você fosse um jantar pra não sei quem. Ah, não posso, minhas amigas vão em casa. Elas são gatas? Elas são, mas vocês não, e elas não gostam de velho. Maravilhoso. Ela sim. Não, são vocês- gordas e feias. Posso levar? Não tem nada a ver.
entendeu? Não dá. Mas é isso, assim. Mas, Leca, desculpa, eu ia só encaixar aqui porque... Peguei uma tangente. Inclusive, uma das minhas perguntas também, que eu li que uma vez você já foi... já passou pela situação na Índia, onde você estava num grupo e um dos homens disse que ele não tratava com mulheres, que ele não negociava com mulheres. Isso aconteceu? Aconteceu. E foi quando a gente foi fazer o Lola na Índia, né, em Mumbai. E aí eu cheguei lá, eu sou diretor do festival, eu era a autoridade ali pra negociar as coisas. A gente precisava negociar um negócio no parque e o cara falou pra mim, falou assim, olha, eu não negocio com mulher. Eu falei, olha, vi isso, amiga. Só que ele falou de um jeito grosseiro. Que absurdo, o que você fez? Não, mas como não vai ser grosseira nessa frase? Essa frase é grosseira. Já seria naturalmente, né? Aí eu olhei pra ele, né, desculpa a falta de filtro, eu falei, não tenho bolas pequenas, mas tenho grandes, você sabe lidar com isso? Ele arregalou o olho desse tamanho, não soube responder, daí eu continuei, eu falei, olha, se você quiser Lollapalooza aqui, é o que tem pra hoje. Você pode ignorar o fato que eu sou mulher, mas a gente vai ter que negociar, senão eu falo pras pessoas não entrarem nem no avião. Uau. Cara, e aí teve que engolir. Você teve que engolir isso e negociar com esse cara. Eu fico com... Assim, não me ofende, eu acho uma pena o outro. Eu não acho que eu sou menos. A limitação Só alheia. que tem uma diferença, assim, na Índia. Lá, e depois de conviver com as equipes, entender... Lá eu consigo entender melhor, ter mais empatia com esse tipo de atitude. Porque é um lugar milenar, vem de religião, de cultura e tudo mais. Sim. Coisa que aqui, um moleque de 30 anos vem soltar uma dessa, aí não morro na cara. Aí não tem desculpa, né? Aí você nem responde. Mas você fala assim, cadê seu superior? Mas que bom que você cadê seu gerente? Que bom que você, mulher, tem essa moral, esse poder de poder não se submeter. Olha, meu querido, é isso, ou então tô indo embora. Mas né? eu Porque tinha muitas segurança. têm que engolir esse sapo, então, né? mas eu tinha segurança dos meus chefes que eles te endossam, Os né? Charles, eles em nenhum momento me deixaram numa situação, coisa que eu já me vi. Os Charles da C3. Da C3, chama C3 porque são 3 Charles os fundadores, legal né? falar isso. Charles arrasaram, tipo Charles Attal, as panteras, né? Charles Angels, lá a gente era piada disso, né? Óbvio, eram 3 Charles. Piada pronta. Ai, que legal que Total. os Charles... E a gente era... E eles valorizavam dão muito essa moral. a gente, né? E chegava do tipo, eu tive problema com um sócio, né? Não preciso dar nomes. E ele ter problema de eu ser mulher também, ser machista, xenofóbico, gostar de brasileira, né? Que coisa, outro. Né? E dele chegar e falar pros meus chefes. E meu chefe na frente fala assim, Leca, a próxima vez que ele te desrespeitar, the deal is... Tipo, o deal acabou. Não precisa mais nada. Ai, que máximo que ele eu falei, fez não, isso. posso eu conversar com ele? Sentei 2 horas com ele. Hoje em dia me trata, não tô mais no Lola. Mas aprendeu a me respeitar. Porque eu acho que assim, não é responsabilidade minha ter que educar o outro. Mas se eu quero interagir, eu vou ter que achar alguma forma. Não vou deixar de trabalhar, não vou me sentir acuada e não vou transformar o ambiente num horror. Porque vai todo mundo. Então eu tento encontrar um... É o famoso, né? Desculpa às vezes usar inglês, porque eu fiquei 11 anos lá. É tipo aquele famoso vamos concordar em discordar. Você pode não gostar de mim, mas a gente vai ter que. Se você não aprender a me respeitar, a gente vai ter um problema e isso não vai evoluir. Basta Com o indiano foi assim, tanto que no final eu até brinquei. Falei assim, e aí, foi muito ruim negociar com mulher? Ele, não, porque a gente, né, a gente tá acostumado com o jeito, e ele ficou sem graça. Né, eu acho que vem Então desse acabou lugar que você um educou, pouco. né? Não sei se ele vai fazer alguma diferença, mas ele teve que engolir. Acho que ele viu que foi Vai bom, fazer. no fim das contas. E que pode se negociar com mulher, numa boa, tanto Eu acho quanto... que sim, eu espero que sim. E falando em educação, isso veio da sua casa? Você teve Não, ela pais que te falou empoderaram? Os valores que eles te outro dia passaram. teve alguém que foi almoçar com ele, daí no final do almoço um cliente, ele olhou assim, eu sou 4 irmãos, né? E minha irmã, ela é corredora de aventura e ganha dinheiro com isso, uma super atleta e vive fazendo acampamento pra criança e tal. E daí ele falou, nossa, você educou bem suas filhas, né? Elas ganham dinheiro com o que elas gostam? Meu pai, acho que sim. Meu pai, ele sempre falava 2 coisas, né? Primeiro que minha profissão de trabalhar com produção de música, ou trabalhar com evento, a gente brinca que é coisa de repetente, de gente que foi bem na escola que virou produtor de evento, né? Sou repetente. Mas, eu gostava tanto da escola, e daí meu pai, ele falava, né? Não deixa a escola atrapalhar seus estudos, eu acho que eu levei muito a sério. Maravilhoso. E ele tinha as máximas dele, né? Publicitário. Aí, a outra que ele falava... Que é assim, tenta ser a melhor Leca que você pode ser. Não fica se comparando, porque cada um é um. Então eu acho que, de certa forma, eu nunca fui competitiva, né? Eu nunca falei, quero ser igual essa pessoa. Até no meio de trabalho, eu vou indo. Tem gente que fala, não, você tem que ser um pouco mais
Mas esse jeito me deu uma certa segurança, até às vezes assim, eu tinha um visto, o O1, né, que é um visto especial pra você poder morar e trabalhar nos Estados Unidos. Chama O1, que é habilidades extraordinárias. Então, músicas, tem que meio que provar que você tem habilidades. Uau, nem sabia que existia o sonoro parece mais, né, tipo, você tira, um músico tira pra ir fazer turnê. Entrar nos Estados Unidos assim, ó, eu já ia ficar assim na fila. Aí eu lembro assim, de entrar, dependendo de onde entrava, né, Miami era um dos piores officers, e eu lembro que assim, o sobrenome dele é Rodrigues, e ele falando, você sabe que esse novo presidente, essa nova administração não vai deixar pessoas que nem você entrarem. Que isso, gente? Eu escutava cada uma, que eu ria. Nossa senhora. Eu falei, como eu, hispanos, eu falei, eu hispano eu não sou, agora Rodrigues eu não sei. Brasileiro não é hispano, né? Ela não deixa barato, amiga. Mas às vezes é que ele perde a piada, não perde o amigo, mas perde a piada, talvez eu perca o emprego no próximo, mas pelo menos a gente é autêntico. Mas eu não tenho que esconder nada, mas né? os valores que os seus pais te passaram, você falou isso desde o comecinho. Eu acho que assim, talvez às vezes pode até soar arrogante, mas eu acho que eles nos educaram de certa forma. Ser educado, respeitar o outro da mesma forma. Então eu nunca deixei de ser educada. Acho que eu nunca fui grosseira. Posso ser argumentado. E eu acho que a parte de você ter uma segurança do lugar boa, que você... Não sei nem se é tanto autoestima. Eu acho que é segurança do entorno. Tanto dos meus chefes, dos meus pais, dos meus irmãos, da escola onde eu estudei. Assim, eu sempre... O ambiente que eu estive sempre valorizou você ser quem você é, você ter uma autenticidade. Sem ser aquela coisa, tipo... de se achar melhor que os outros, mas por argumentação. Por dominar, eu tô falando, dominar o conteúdo dominar mesmo. O assunto, exatamente. Por ter sido estudada, por ter sido instruída. É o melhor jeito, né? Exatamente. Imagina, meu pai também falar pra Chub ir virar aventura naquela época, ao invés de trabalhar numa coisa certinha. Não, mas vai atrás do seu sonho. Que fofo. Mas de uma certa forma, assim, sempre exigindo, né? Meu pai foi budista. No budismo, você agradece por fazer um favor. Você agradece pela oportunidade. Então, eu acho que, de certa forma, a gente sempre agradeceu, foi grato ao que tinha. Então acho que na hora que você vai pra postura sem agressividade, sem querer só brigar por revolta, né, eu brinco, eu posso ser uma rebelde com causa, não sem causa, né? Então eu acho que na hora que você se coloca, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que se o pior acontecer, você tem pra onde correr. Ai, esse papo tá tão bom. Maravilhoso. E quem gosta de música precisa de qualidade sonora, né? Com certeza. Por isso que a gente quer mostrar pra vocês a caixinha da JBL, que é maravilhosa pra ouvir aquele som que a gente adora. Pra vocês que gostam de ouvir música com som de qualidade, assim como a gente, vocês têm que conhecer essa caixinha. A gente já testou e aprovou a JBL Grip. Ela é novinha, olha que maravilhosa. E nessa cor branca eu achei incrível. Também achei, eu já quero sair pra mim. É lançamento da JBL, resistente à água, resistente à poeira. Você pode levar pra praia, pra piscina, pra fazer uma trilha, pra onde você quiser, que ela encara tudo. E sabe o que é legal também? Ela dura 14 horas, tocando sem parar. Então aquele medo de, vou levar pra uma festa, né? Vou fazer uma festa longa e quero que o meu som fique rolando. O medo de perder a bateria, por aqui não vai rolar. Só se a sua festa durar mais de 14 horas. Pô, que festão, hein? Ainda tem as luzinhas integradas, que vão acendendo de acordo com o que você tá ouvindo. Que aí compõe a sua festa lindamente, né, amiga? Adorei. Então, pra quem tá procurando potência, qualidade sonora, praticidade, né, já que dura tanto tempo, numa única caixa de som, você tem que conhecer a JBL Grip. Vale a pena. JBL Grip. Aumente o volume da sua vida. E muito rock and roll. E essa atitude é a atitude real de autoridade. Quando você disserta, calma e assertivamente. E eu acho que você se sente confortável naquele lugar. E não se sente se agredindo, nem agredindo o outro. E eu não me sinto agredida às vezes. Às vezes, óbvio, tem momentos que você fala, nossa, se sente mal. Tive síndrome do impostor, né? Tô falando das coisas boas. Tem um monte pra gente poder falar, porque tem um preço. Essa vida que a gente levou. Né? A gente brinca, on the road não é férias. Né? As pessoas têm essa impressão, né? Um dia num venue gelado, no dia seguinte num festival a 40 graus, no outro dia num hotel, no outro dia noutra cidade. Eu queria saber como você faz. Mas uma coisa em comum, o show continua. E a imunidade, o corpo, né? A gente viaja de um lado pro outro e já sente que pesa, que o corpo sente. Você tem alguma preparação especial? Como você se a gente cuida? vê na cara que tá marcado, tá, né? Não, o dia não tá mais... marcado, talvez se não tivesse essa vida, tá mais... Não. Muito pelo contrário. Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho até que tem uma vida bem boa, porque você tá com a cara ótima. Tá com a pele viçosa, eu tô vendo de perto. Você tá bem feliz com o que você faz. Tô vendo de perto. Acho que a felicidade ajuda, eu acho, né? Com certeza. Eu acho que é de dentro pra fora. Muito, né? Você mas a gente vê moleca. Tem esse jeito também, muito. O Leca veio daí. Meu nome é Helena. O Leca veio daí. Você é Helena mesmo. Meu nome é Helena. Meu nome é Helena, pequena era Lelê, moleca, eu achei foi que era virando Leca.
que legal. Mas quando eu fui morar nos Estados Unidos, Helena Pereira Barreto Guimarães, nenhum americano fala, né? Eu falei só Leca. Era Leca, @City Represents. Não tinha nem o sobrenome. Falar Guimarães, esquece. E todo mundo te conhece como Leca. Só como Leca. Mas aí aí chega você... lugar e fala Helena, mas não tem ninguém que não, gente, eu sou eu. Leca. Sou eu. E é lindo esse nome, Helena. Eu adoro. Minha mãe odeia Leca. Fala, Helena é um nome tão bonito. Imagina, a mãe escolhe o nome com o maior carinho, né? Não quer que troque ao longo da vida. É verdade. Aí, como é que você tem alguma estratégia pra segurar esse rojão de bebida, dormir tarde? Eu acho que assim, no estresse? começo, não, eu tô nessas há 15 anos, né? No começo, adolescente, sem maturidade, sem nada, vai indo e vai pagando preço. Vai acelerando. É gostoso mas faz também. parte. Faz parte do negócio de aprender. Aí conforme você vai vendo que no dia seguinte tá doendo um pouco mais, as costas já não aguenta mais. Eu sempre treinei, né? Apesar de ter irmãos atletas, irmão mais novo Ironman e tal. Eu brinco que eu sou a sedentária da família. Lá na academia, na articular onde eu faço, eles falam, pô, sedentária. Eu falei, comparado com o resto, né? Mas eu treino, faço tudo pra manter uma vida saudável. Porque você passa o dia inteiro debaixo do sol, não sei o quê, anda, não come bem. Essa vida de festival é zero glamour. Não, a gente chega às 7 da manhã, vai dormir às 2. Eu lembro, Leca, de muitos lolas famosos, de te encontrar, de chegar, você tá lá, embora você continuar lá, no dia seguinte você tá lá. De boné pra esconder o cabelo. Mas sempre simpática, sempre tratando todo mundo E bem, se sempre diverte com a agilizando. gente, para pra assistir show com a galera. Porque eu tenho paixão. Dá Eu acho pra que faz ver. toda a diferença de você ter alma, você ter propósito. Quando me perguntam sobre festivais, eu falo, a única coisa que garante, eu acho que é o propósito de quem tá... O vínculo que existe ali. Porque você vai ter altos e baixos, chove, sol... Né, o famoso rain or shine, o show tem que continuar. E perrengues, eu acho que vai. hein? De começar num por show, onde? por exemplo. Esse do Eminem, né, que você falou, que foi, então, esse foi o primeiro... Meu primeiro show da Gel, vida. Era o primeiro da Gel. Meu, primeiro da Gel, primeiro da RBS com a Gel, primeiro no Jockey, o primeiro... Como foi? Aí voou Primeiro tudo. o Pharrell Williams com a banda NERD, que as pessoas nem lembram. 2 baterias, uma puta banda legal do Pharrell Williams. E foi também quando eu comecei eu já gostava do Eminem como artista, né? Morei nos Estados Unidos nos anos 2000, no auge dele, Também amo. saindo, né? O Slim Shady. Né, final de Tupac, toda aquela coisa, Dr. Dre, Notorious Big, toda aquela demais. história que é Ai, que uma fase paixão. boa. Eu ia falar, lembrei. E aí o Eminem, fui fazer o show com ele e pegou fogo, o palco alagou, queimou metade do palco, não Isso sei o tudo quê. antes de começar. Antes de começar. Ele Ainda não bem, né? precisaria fazer o show por causa das condições. Tinha risco dele escorregar de 6 metros, se machucar, queimar. E aí eu lembro que a gente foi falar com eles e falou, olha, a condição são essas, você não precisa, um telão tá queimado, o board queimou, não sei o que lá. Daí ele falou, quantas pessoas tem aí? Porque daí um monte de gente foi embora, né? Porque caiu uma puta chuva. Desculpa, puta. Tá tudo bem. Mas aqui em São Paulo. Aí, Já faz parte. já faz parte do vocabulário. E aí ele falou, lembra que eu falei, olha, agora deve ter umas 16 mil pessoas. Ele falou, vou fazer. Essas 16 mil pessoas vieram pra me ver, eu vou fazer. Que maneiro! Nessa hora. Gostei mais dele ainda. Ai, que legal. Não, daí eu comecei a ter muito mais ligação com artistas quando trabalhando nisso. Vários que eu era fã, deixei de ser. Imagina. Vários que eu parei de ouvir. Outros que eu não gostava da música, comecei a admirar e achar o máximo e começar a ouvir a música. Pela pessoa, né? Pela pessoa e pelo profissionalismo. Faz toda a diferença, né? Eu ia te perguntar até isso, porque muitos que vêm aqui nos falam que é melhor não conhecer o artista. Né? Você gosta da música, segue gostando da música, mas não tenta conhecê-lo como pessoa. E você precisa conhecer todos como pessoas. Como pessoa. E como é? Como faz? Porque às vezes o artista não é legal, não tudo. foi bacana, você não foi legal com você, não foi legal com o público, na negociação não foi legal, mas no show ele vai muito bem, então ele vai acabar voltando. Vai acabar voltando. Você vai ter que lidar com isso novamente. Se bem que eu acho que isso. Eu tô tentando lembrar de um que assim é gigante, maravilhoso. Bom, tem, né? Fake que me perdoe. Eu posso falar. Sim, todo mundo sabe. Foi no Lola, né? Foi Essa no Lola questão que do ele foi Drake. embora. Gente, Não que quis ir viagem. fazer um show. Foram dois Lolas. Não foram dois? Não, foi um só. só. Ele fez Chile e Argentina, né? E recebeu críticas negativas. Foi pra Colômbia fazer o Estéreo Piquenique e daí resolveu ir embora. Não quis fazer Brasil. Meu Deus. E não avisou nem a equipe, né? Só que eu acho que nessas horas é muito louco quando o festival tem a alma muito esclarecida, assim, e a comunidade do entorno entende a posição daquela marca, qual que é a proposta dela, que os fãs não ficaram bravos com a gente. Eles ficaram bravos com ele. E aí até respeitaram o show que a gente conseguiu fazer. Obrigada, Ludmilla, obrigada, Skrillex, que toparam de última hora assumir posição de headliner no domingo. Ou situações do ano anterior, que foi perder o Taylor Hawkins. Que pra mim foi... eu achei que eu ia passar meu currículo sem essa. Putz, cara, esse dia... Eu tinha paixão por ele desde quando ele era baterista da Alanis Morissette, que é a minha... Ela é a Gwen, né? Anos 90. Total. Eu também.
O álbum dela, que todo mundo falou que não ia vender nada, porque as letras falavam, Go Down in the Cinema, não sei o que lá. Os álbuns mais vendidos tá aí, né? Calando provando que nem sempre as pessoas querem ouvir o que elas sabem. Talvez elas querem ouvir o que não sabem, que não conhecem ainda. E às vezes é bom né? ser disruptivo, né? Vale a pena. Eu, na minha carreira, foi assim também. Não é que eu achei, vou fazer isso, não sei o que lá. Aquela coisa assim, sem saber que era possível, fui indo, e de repente... Nossa, caramba, no começo da pandemia foi isso. Eu fiz 40 em 2020. Nossa, gente, fiz 40. Nossa, fiquei 10 anos viajando. Nossa, e aí o resto? E agora? Uau. Vou fazer. Tô aqui no topo da montanha. Mas esse dia do Taylor Hawkins, como foi a notícia? Como foi? Porque eu lembro muito, eu estava no... Era o segundo dia de Lollapalooza. O John tava tocando. Primeiro dia de Lollapalooza, quando a notícia chegou, mas eles fariam no terceiro, né? Eles eram os headliners do domingo. Eles fechariam o domingo. E eu tava com eles na Argentina, né? No fim de semana antes, no último show do Taylor Hawkins, que foi no domingo na Argentina. A gente recebe a notícia e o Houston recebeu a notícia primeiro e eles não quiseram me contar, porque a gente tava no Brasil e eu era brasileira, minha família, meus amigos, era o momento que eu tinha de encontro. Eles até tentavam me dar um desconto no Lola do Brasil. Falaram, deixa a Leca curtir, né? Tá com a família, por não isso mora que aqui. você curte com a gente. Também. Não, eu curto em todos, porque eu brinco, né? O meu trabalho do Houston, se ele foi bem feito, na hora que abre os portões vai acontecer. A gente tá ali justamente pro que começar a não dar certo, pros problemas, porque a gente tem experiência, a responsabilidade, e desculpa meu francês, e o da reta era o nosso, entendeu? Então, a responsabilidade, mesmo que tivesse sócio local, se tivesse algum problema, Fernando, a marca é nossa, então agora, se o negócio é sério, você sente, você concorda com a gente, mas é assim que a gente vai seguir. Então era muito eu e o Houston. Mas se tá tudo bem, e a gente tem tesão. Eu tenho tesão, eu quero ver como é que o Fontaines DC tá indo, o Turnstile, eu quero ver a banda, como é que tá reagindo, se deu certo. Quer sentir eu quero sentir a galera, quero ver se estão... o meu trabalho é ir lá e ver, as pessoas, putz, a gente colocou uma banda aqui, outra ali, a gente fez um clusterfuck aqui, a gente tem que mudar, esse estilo de música traz essas mesmas pessoas. A gente teve muita gente aqui, então talvez a gente tenha que colocar um artista forte aqui pra diminuir a pressão desse palco. Tudo isso vai dentro, assim, vai muito mais coisas, né? Que as pessoas não imaginam. Por isso, educação, produção de festival devia fazer parte do currículo acadêmico. Com certeza. Até de vez em quando eu aula na Link, eu falei, poxa, podia fazer. Daí deu até sucesso, eu falei, podia ter curso pra profissionalizar. Igual na moda, que não era profissionalizada, se profissionalizou. Acho que o mercado da música, né? Ser músico devia ser uma profissão. E aqui eu brinco, né? Coisa de repetente, foi lá fazer evento, juntou os amigos, montou uma banda. Mas vai chegar lá, se Deus quiser. Você vê que tem um espacinho pra todo mundo, né? Os repetentes se dão bem também. Tem. Porque às vezes, quando a gente tá na escola, a gente pensa, repetente já era, tô fadado. E não. E tem várias histórias de grandes, né? Grandes nomes. Einstein, por exemplo. Que era disléxico, não se dava bem na escola. Até quem tem muita inteligência, alta habilidade, que é muito alto, nem sempre consegue se encaixar dentro da sala de aula. Verdade. E depois se vira super bem. Exatamente. Eu acho que o sistema escolar, antigamente, eu acho que até hoje em dia vem mudando. A gente já identifica, né? Se é autista ou não, se tá no espectro. Sim. Talvez eu tivesse, nunca ninguém falou, né? E tá tudo igual. Eu devo estar. Você já tem altas habilidades, que é alto, pelo que eu tô vendo aqui, pela sua capacidade de falar, de misturar temas. O vício dela de altas habilidades. Exatamente. Foi comprovado que a gente dá um somebody love no governo pra falar que só eu podia fazer meu trabalho. Mas é engraçado você falar essa coisa da escola. Tem uma amiga da escola que eu estudo, que é da minha época, e tem eu e tem um outro também repetente, que é o Chiquinho Francisco, que é o chefe do Le Jazz, do restaurante. Só que a gente era sempre muito sociável na escola, faz os esportes, fazer, agitar, só não ia bem. Não sei se em algumas matérias, no Santa Cruz. Imaginei, E assim, meu boletim era assim, eu tirava 10 em exatas e tirava 0 em humanas. Eu era assim também. Consigo lembrar quando foi a Guerra Civil mesmo, mas matemática, química, tudo acertava. E aí o Chiquinho era muito sociável na escola. Daí o filho dela foi chamado na escola, porque ele é assim, super sociável, mas vai muito mal. Daí ela chegou pro diretor da escola e falou, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês pararem de falar que pessoa que vai mal não vai dar bem certo na vida. Tem 2 ex-alunos aqui, que era assim, repetente, não sei o que lá, e são excelentes, são exemplos. Uma toca o Lollapalooza, outra é chefe do Le Jazz, restaurante bem sucedido, então vocês param de falar que não vai dar certo. Boa, vocês precisam aprender a ensinar os alunos direito e educar direito. E sim, a gente acha que fica tudo perdido. Os meus filhos estudam numa escola que isso hoje é muito, realmente muito valorizado. Pessoas que pensam fora da caixa, que são mais inclinados para artes, ou né, que tem realmente alguma neurodivergência. Eles colocam em grupos, inclusive para trabalharem juntos e se ajudar, né? Para que essas crianças se ajudem. E é muito interessante. Esse é o novo ensino, né? A nova educação. Formato, né? Eu acho que assim você me falaram potencializa. Exatamente. Talentos. Me falaram que em Nova York, a gente até comentou sobre isso quando você estava escolhendo a escola do LIP.
que me falaram que em Nova York, ao invés de falar assim, você não vai bem em matemática, então vamos reforçar o estudo pra você nisso. Não, eles falavam, você não vai bem em matemática, mas vai bem em artes, então vamos dar um gás nas artes, que aí você vai ser o cara das artes. Vamos potencializar, é um pensamento bem melhor, potencializar aquilo que já tem de bom. Né? É uma forma inteligente mesmo de enxergar. E não deixa de ser inteligente, né? Você não coloca na caixinha do incapaz. E a pessoa não sofre, né? Tentando ser o que ela não é. Ou não se identificando. Exato. Não existe ninguém igual eu. Mesmo, é real. Achei que o repetente era uma brincadeira. Repetiu a sétima série. Repetiu a sétima? Mas eu adorei, porque a tem duas turmas. É uma das mais difíceis. E no Santa, o Santa era uma escola, né? Eu não acho que é difícil, ela é construtivista. Ela tinha um jeito de ensinar um pouco diferente das outras na época, não sei hoje em dia. Mas é mais tradicional, né? É. E a sétima e o primeiro colegial sempre era uma linha, assim, sabe, dos alunos que não... Coisa, mas é o que tu me falava, né? O diretor falava, a Leca é engraçada. Aqui os alunos estudam 300 dias e tiram 65 de férias. Ela tira 300 de férias na escola e estuda 65. E se vira mesmo assim, né? Estilo Leca dos professores. Eu odiava quem desrespeitava professores, zoava. Falou, para, o cara tá trabalhando desde cedo, vai zoar alguém com você. Eu era assim também. Eu era um pouco assim. Então os professores gostavam de você. Gostavam, eu não tinha, só não, eu falei, você é vagal, vai estudar. Eu falei, o pátio do colégio é muito mais legal de estudar. Você só valorizava aquilo que você gostava de verdade. E meu pai falando, não deixa a escola atrapalhar seus estudos, acho que eu levei o pé da letra. Ele podia ter ensinado melhor. Mas acabou dando super certo, porque realmente você se diverte no seu trabalho hoje. Mas eu acho que é porque também foi despertar das minhas curiosidades, né? Então, que eu tinha curiosidade, tinha vontade de aprender, tinha... Né? Porque eu acho que é diferente assim, você não gostar de estudar versus você não ter curiosidade. Toma cuidado com isso. Só porque você não gosta de estudar história ou geografia não quer dizer que você não gosta de ler, que você não tem interesse, não tem curiosidades por outras coisas, né? Isso muda também. Essa é um pouco diferente. Eu não gostava de história. Da retenção, o que faz sentido pra você reter. Sim. Eu não gostava de história e geografia, por exemplo. Hoje eu gosto. Então a gente muda também. Hoje né? eu amo história. Hoje faz sentido, exatamente. Hoje me traz um significado de entender a história. Mesmo só de festivais, você vê que é tudo um ciclo. Nossa, que desespero. Não, olha pra história. E você começa a viajar, você abre a cabeça. Quando você é criança, você não vê o mundo como a gente vê hoje, né? É muito limitado. E essas curiosidades que você tem, os interesses, é muito diferente. Uma coisa obrigada, né, a fazer. Então acho que tem um pouco disso. Também que eu acho que 18 anos é muito cedo ainda pra você escolher o que você quer ser. Total. Então eu fui indo, experimentando as coisas. E me encontrei na moda pra música. E Leca, você podia contar mais perrengue e mais momentos históricos, assim, pessoais. Qual foi a maior realização de sonho pessoal no seu trabalho? Tem várias, assim, na verdade, né? Porque eu também sou muito apaixonada por tudo, assim. Primeiro, eu fazer meu primeiro show, seu Eminem. Hoje, imagina, a Hailey, filha dele, me chama de Leca, né? Que legal. Conheço o neto do Eminem, que tava em Chicago ano passado com 5 meses. Leca, e você podia ter se desesperado, né? Porque era o seu sonho, o primeiro show, né? E tudo aquilo aconteceu. Pareceu até uma prova de fogo. Foi E eu acho que no perrengue é quando a gente se conecta. Você cria vínculo, você identifica os seus pares. Quando tá tudo bem, tá todo mundo lá. Cada um ganhando seus louros, suas medalhas. Quando dá certo, provavelmente a gente nem estaria falando disso aqui agora, se tivesse tudo fluído muito bem, né? Eu acho que que foi uma dor muito grande, mas foi um sucesso. Sucesso que o resultado que se veio, né? Não vou dizer que é sucesso, mas quando o Taylor morreu... que vocês perguntaram, né? A gente ficou sabendo na sexta-feira à noite, tava no meio do show do Strokes, daí a equipe não quer me contar, porque eu tô com a minha família, tá, não sei o que lá, só que começa a ficar numa situação, a Sandy, que era a nossa PR, me chama de canto, assim, eu vejo que tá tendo movimento, falei, gente, tá acontecendo? Não, eu falei, não quero me contar. Começa até a achar meio babaca, assim, da minha equipe, tipo... Vai protegendo acho que eu não posso, você acha que eu não posso ajudar? O que tá acontecendo? E aí a Sandy me chama, vê que não dá mais pra segurar, que alguém me chama no canto, só que ninguém sabia. Ninguém. Uma Family and Friends, post-show, todo mundo querendo hangout, não sei o que. Ela me conta, eu desabo. Porque eu gostava dele, era apaixonada por ele desde quando ele era baterista da Alanis Morissette em 96. Muito, mas muito. E a banda Foo Fighters é muito próxima nossa, né? John Silva, tudo. Ele sempre tocou todos os primeiros Lolas. São pessoas muito próximas, né? Eu brinco, o John Silva é um dos meus padrinhos na música. Meu primeiro Lola foi Foo Fighters. Que grande padrinho. Também teve seus perrengues. A gente vai, perrengue, mas tem muita história. E daí eu tenho que me esconder, né? Porque ninguém pode me ver chorando. E aí o nosso trailer era bem na entrada do Family and Friends. Então nem na porta, que o povo ia bater na porta. Deixa eu tchau pra Leca. Então eu tive que me esconder atrás do trailer, debaixo da caixinha do ar-condicionado. Nossa. E aí, tipo, dentro a perda da dor, né? O Silva ligando pro Houston falando, nossa, o music management não ensina isso, né? Terceiro que ele perde, no sentido Kurt Cobain, que ele era um empresário do Nirvana. O MC Andrews do Beastie Boys. Tudo bem, cada um no seu segmento, de morte, sei lá, do seu problema, mas é triste. Claro. Né? E
E daí eu lembro assim, as discussões, não, porque será que a banda ainda dá, galera sem noção, não, mas será que a gente contrata um outro baterista? Eu falei, oi? Isso. Pra tocar daqui 24 horas. É como se a banda... Não, imagina, ia ser uma afronta. Família, isso. eu lembro porque tínhamos amigos em comum e eu soube por um amigo que te viu chorando. Eu lembro bem, assim, da história, e voltando naquela van, já saindo do show. Porque na van começa a me ligar, meu irmão tava numa van, que ele fala, puta, Alequinha, tá vazando, não sei o quê. Por isso que, Acho que meus eu tava irmãos... nessa van. Eu tava com meus irmãos e é quando meu irmão me chama que eu tava chorando. Ele, mas tá tudo bem? Eu falei, não, mas o que aconteceu? Porque eles queriam me dar tchau. Eu falei, depois eu falo. Eu falei, não, daqui a pouco você vai ficar sabendo. E ele preocupado, né? Tem que meus irmãos. gerenciar esse emocional e ainda tomar as atitudes, porque E tem aí que ficou resolver, nessa, né? assim, tipo, vamos chamar outra banda, não sei o que lá. Daí o sócio falou, vamos, a banda que tocou tal dia, vamos fazer ela tocar de novo. Eu falei, não existe. E aí o Houston falou, não existe. Ou a gente faz uma homenagem ao Taylor Hawkins ou não tem show. A banda faz parte da família, é nossos valores, não interessa. E os fãs do Foo Fighters vão entender. Não existe. Na sexta a gente não vai decidir nada. Vamos pra casa, triste, né? Tipo, não tinha o que fazer. E esse aquele Lola tava com um line-up maravilhoso, né? Tava. E aí, como é que vocês escolheram essas sábado de pessoas manhã, pra fazer a homenagem? Então, Vocês se no basearam em sábado quê? de manhã, a gente começa ali a pensar. Daí eu falei, cara, eu acho que como uma banda pra ajudar, que não tocou, não nada, se a gente juntar o Planet Hemp de novo, eles tocaram em 2013, não estão juntos, vamos juntar eles pra fazer uma homenagem. Será? Daí a Maitê, na época, que cuidava do Nacional na T4F, foi falar com o Passarini, o empresário deles, falou, putz, o cara tá em Miami, fazendo turnê lá, não sei o quê. Eu, brasileira, não desisto nunca, volto pro trailer. Thiago, meu irmão, trabalhou com o D2 na época da Nike, 1900 e bolinha, o mais velho. Tia, você tem o telefone do Marcelo D2? Ele, putz, tenho alguns. Eu falei, me manda. Daí eu comecei um por um. Manda todos. Oi, Marcelo, tudo bom? Aqui é a Leque, não manda o Thiago. Aí ele me respondeu. Eu, Leque, não sei o que. Daí eu liguei pra ele e falei, putz, não sei se você sabe, o Taylor morreu e eu... É isso. Ele, nossa, tô aqui em Miami. Eu falei, não, eu sei, o Passarini avisou, mas é aquela coisa, né? Brasileiro não desiste nunca. Ele, que pena, tá, não sei o que. Eu falei, não, tá bom, que pena. Desliguei com ele, daí a gente falou com o Beraldo, falou, bom, vamos na outra rota, Emicida, Eagle Kill Talent, vamos seguir numa outra linha. A Emicida já tinha tocado, vamos falar com o Fiote, vamos fazer um medley, chamar várias pessoas. No meio tempo, né, na hora que a gente fala com o Beraldo, com a Maitê, com o Fiote, aí eu vou dar uma choradinha no banheiro, largo meu rádio, meu celular no trailer. Na hora que eu volto, tem umas 3 ligações perdidas do D2. Eu, opa! Aí eu liguei pra ele e falei, quer saber? Já perdi um cara da banda. Me arruma uma passagem e Covid. Arrumar teste de Covid, vem pra cá, vai pra lá. Isso é verdade. Aí ele falou, olha... 2021, né? Foi 22. Foi o o primeiro Lola. E foi o primeiro grande Depois evento no Brasil a voltar depois da pandemia. Isso mesmo. Eu lembro. Porque Eu ainda tava com um pouquinho de paranoia de estar ali com tanta gente. Não, a gente tentando pegar o ar mais puro, assim. A gente pega, deixa de pegar. Até. Sempre foi importante ser saudável. O que a gente sempre teve, a gente sempre cuidou muito um do outro on the road, nossos kits, não você vai dormir, não você vai não sei o quê, você volta pra casa. Isso. Tem que ter. Isso não tem preço. A nossa família, não tem preço. E a gente já teve, né, um perrengue que não é do show, mas quando a gente tava em Berlim, na sexta-feira à noite, a véspera do show, quando o pai do Joe, que era nós 3, eu, Houston, Joe, e daí tinha o Simon, tinha outro, mas o core, assim, de todos os Lolas internacionais, nós 3. Joe, filho único, e o pai dele faleceu. E daí, assim, não importava só o show, a gente tinha coisas, mas eu e o Simon, função, cuidar do Joe, quis ficar com ela até as 4 da manhã, eu ajudei a fazer mala, arruma passagem, coloca isso, o Charlie Jones tava lá. Jones, a gente tem que dormir, porque são 4 às 6 da manhã, a gente acorda, manda o Joe pra cá, eu coloco ele no carro às 5. Não tem Você tá na isso. estrada, vocês são família, né? E os E tem que ser assim, princípios senão- humanos acima do trabalho, mas, sem né? dúvida nenhuma. E que do Taylor, do Foo Fighters foi isso. Aí, na hora que o D2 fala, olha, eu topo, não sei o quê, falei com o Benegão, manda um ônibus buscar eles na banda, buscar a banda no Rio. A gente transformou o headliner compal do Foo Fighters em áreas de ensaio, né, pra todo mundo ensaiar. E tem cenas muito legais, tipo no ônibus, que foram buscar todos os outros músicos, que deram a turma do Emicida se juntando. Você vê as pessoas, sabe, tirando música com bases da música do Foo Fighters. O Planet Hemp também usou todas as bases do Foo Fighters. O Contar cantou a música do Foo Fighters. Eu lembro que eu tava no Family and Friends nesse dia, E você ouvindo ouvia a passagem o ensaio, de som do é. Eagle Kill Talent. Exatamente. E a gente tinha John a tá aqui fúria nos acompanhando nos bastidores. Nosso diretor. Nosso Me diretor, dirigindo. amigo. Foi a mamuinha. E aí, na hora que, né, e a gente tava super emocionado, primeiro de todo mundo ter topado. E a gente tinha a Ju Cavalcante, que tá na Globo até hoje, a gente lembrava que a gente tinha a footage do primeiro Lola no Jockey, onde tá tocando Best of You e o Taylor lá. E a gente tinha a gravação dele, da mensagem que ele manda pro Perry Pratt na noite anterior, falando, a gente Eu se lembro encontra muito amanhã, disso. quando ele tava em Bogotá.
Então começa a homenagem com isso, o vídeo, né? Ficou até arrepiada. E aí eu lembro, né, que o Pedro... Ela fez uma homenagem linda, ela falou que eles eram muito próximos também, família, né, também. Se consideravam família. A gente vivia on the road muito, né? E eles participaram de muitos Lolas. E aí, eu lembro, daí o Pedro da Globo, da UEM da Globo, falou, não, Leca, a gente não conhece o show, vai você lá dirigir. Daí tem eu com o negócio chorando, vendo aquela coisa, e eu achando, tipo, o Super Bowl brasileiro, quando teve o Dr. Dre, o Snoop Dogg, o Eminem fazendo, era o nosso momento. E ficou muito legal. E teve cenas, né, atrás, tipo, o Mano Brown e o D2 não se falavam, tiveram que fazer as pazes no backstage, daí tinha música nova que o Planet Ramp ia lançar, a gente não sabia com o Criolo, daí tinha vocês se juntando pra fazer show junto, tocando. Então virou... Ele acabou até ficando mais longo do que a gente gostaria. A gente não sabia se os fãs iriam, porque os fãs queriam ver Foo Fighters. Então foi uma coisa linda, foi uma homenagem, os fãs chorando, Taylor Forever, então ficou super arrepiada. Também, foi uma noite muito emotiva, então, né? Assim, tem filmes, né, que eu tô abraçada com o Thiago, meu irmão mais velho, todos presos, e o D2 olhando, e, sabe, tipo... E eu acho que isso só aconteceu por causa da música. A música, né, em tragédias e tudo, ela é uma das coisas que mais une, mais tira... Claro, tem todos os seus ambientes, não tô falando de Kid Rock, mas na sua grande maioria, né? Dadas as proporções, ela une, ela move montanhas, ela, qualquer tragédia, tipo, vamos fazer pra se juntar. E ajuda a colocar pra fora, né? E ali, você viu, podia ser um monte de gente com ego, que se conflita, não sei o quê, meu, todo mundo igual. Sabe, aquele show foi, né, uns highlights, foi isso. Outro highlight da minha carreira foi fazer um festival na Índia. Barricada de bambu com corda. Esquece o que você aprendeu. Deve ser bem louco isso, né? Você pode andar na roda gigante, mas nem a pau que eu sou. Eu tenho medo de avião, sobre mas funciona. Funciona super bem. E quais são as bandas? O público indiano. E todo encaixadinho um no outro. Eles se emocionam? Super, eles muito mais parecido com o brasileiro. Se emocionam, cantam. Os Punjabi Boy fazem super sucesso. E eles vão com aquela roupa clássica deles? De tudo. Tanto que na entrada a gente precisa ter a fila de mulheres separadinhas assim, porque precisa revistar debaixo da burca. E as bandas são as mesmas? São os estilos musicais que estão lá, né? Teve um ano que foi Jonas Brothers, Sting, Strokes, Imagine Dragons. Mas tem músicas locais, tem o que faz local. E a comida os food trucks com comida indiana. Inclusive o bakery. Não, eu amo que tinha uma esquina, porque é muito apimentado, eu não consigo, né? Tinha uma esquininha no catering, assim, era horrível, for the black Americans and Leca. Maravilhoso. Era eu segurança. Mesmo assim, era apimentado pra dedéu. Eu sei. Até o farinha não é apimentado. E daí aquela coisa cultural, né? Você tá indo pra lá, não eles vindo pra cá, então se adapte. Eu com os americanos padrão, military mode, eu falo, gente, esquece. Eu e o JT, o segurança olhando, a barricada é bambu com corda, mas funciona. Entendeu? Funciona. A gente cobriu o festival inteiro com um negócio chamado agronete. A gente, nossa, o negócio é flema, boba, pelo menos que não pega fogo. Caramba. Assim, você tem... Quem foi a pessoa mais incrível que você já conheceu? É difícil falar, sei lá, que tem Mick várias. Jagger, alguém muito icônico. Não, tem pra esses você. icônicos, né? Conheci o Mick Jagger, por acaso. Ele tem um filho brasileiro, né? Conecta, chega lá. Conheci ele. Eu já entendi uma coisa sobre você, Leca. Você é também cara de pau. Você chega lá, você fala, você vai atrás, você escreve pra quem precisa. Você não tá nem aí. Isso faz crescer. As pessoas que Mas eu acho que assim, corre atrás, esse temperamento de correr atrás, se dão bem. Eu acho que é aquela coisa assim, sem saber se era difícil ou não, você vai lá, pergunta, sem ter o preconceito, tipo, nossa, imagina, porque tem que ser assim, ou aquela executiva tem que estar. Uma vez que fazer um shooting pra alguma revista, ela levou um monte de roupa, né? Salto alto, bota, colar, jaqueta de couro. Eu falei, mas não trabalho assim, você acha que eu de salto o dia inteiro? Então, eu acho que tem famosos que eu conheci muito importante. Imagina, o dia que eu conheci o Dave Grohl, que eu sou apaixonada. Apaixonada, não quero casar com ele sexualmente falando. Como, um dos caras mais incríveis, gente boa, músico, multi-instrumentalista. Saiu do Nirvana, foi lá e montou uma banda sozinho, depois foi atrás da banda pra poder, sabe, tipo, como pessoa. Primeiro dia que eu conheci o John Silva, sou fanática, sou fãzona de Nirvana. E eu sabia, conheci a história do Silva, né? O presidente você ganhou, foi isso que eu falei, né? E aí eu lembro a primeira reunião, pro primeiro Lola, a gente foi pro The Forum fazer reunião. Eu era mais baixo escalão na mesa naquela época, pra negociar pro primeiro Lola da GEL, em 2012. E tava naquele bid com o SWU, quem que vai levar, o Foo Fighters, a gente foi pra lá, e eu lembro, cada um se apresentando na mesa, ele, eu sou o John Silva. Nossa, eu quero ser que nem você quando eu cresci. Ele, oi? Desculpa, prazer, Leca do Lola Brasil. Eu falei, não, eu sou sua fã. Ele mandou certo. Às vezes sai, sem querer. E daí eu lembro que no backstage, pra conseguir o streaming, não sei o que lá, tava aquela coisa que não queria assinar, e a gente queria que assinasse, não queria assinar.
E daí eu lembro que eu fui lá com o Dave Grohl falar, e o John foi me apresentar. Ele, hi, I'm Dave, I know. Tipo, você podia ser o pai dos meus filhos. Ele, o quê? Eu falei, não, imagina meus filhos com seu Gen. Eles seriam as crianças mais legais do mundo. Não, mas eu sou a Leca. Já quebra qualquer seriedade. Já tá no papo mais leve. Já vira, né? E é sem querer, não é tipo, sai. Eu preciso até me policiar às vezes. E aí teve as pessoas, isso de famoso, né? Daí tem vários, tipo, o próprio Eminem depois desse show. É que se eu for indo, eu vou lembrando, aos poucos, conforme eu vou lembrando de histórias. O próprio Perry Farrell, né? Então, como é que ele é, hein? Ele é bem peculiar. Ele é muito peculiar. Mas assim, as pessoas mais fofas, gente boa. E ele tem visão, ele é visionário, assim. Muita coisa vem dele. Tá envelhecendo, tem todas as coisas que vocês veem publicamente, né? Eu acho que tem muita gente no mundo. Né? Céu na mão. Eu acho que tem muito músico, acho que até do rock, né? Coisa de pintar o cabelo, que não consegue envelhecer bem, né? Tem uma dificuldade de envelhecer e de ir se adaptando a isso. Então acho que eles têm sempre um momento na carreira que os que ficam, diferente do Mick Jagger que tá achando o máximo, o Keith Richards, mas nem todos, né? Você vê que tem muitos. O Iggy Pop também, hein? Então, você tem muitos que vão, mas outros que você tem dificuldade, né? O Iggy Pop mesmo mancando tá lá, no gás agora, super manca, tortinho, lá com a barriga pro lado, o peito indo. Com energia máxima. Mas eu conheci pessoas brilhantes que foram inspiração na minha carreira, né? Tipo, o próprio John Silva. O John Silva, você falou da história dele, o que você admirava da história dele? Assim, e a simplicidade, o jeito assim, ele tá lá pela paixão e trata a banda como família, que eu aprendi com ele, assim, sabe? A primeira vez quando eu fui no Sam Management, que é o escritório dele, né? Silva Artist Management, ele sentado no chão, porque não tinha cadeira, daí senta ele, o JC, tipo, esse é o ambiente que eu cresci. Meu pai foi assim isso, também, né? Ser o executivo, o presidente da empresa, ou sei lá o que, ele serve café, nunca teve essa coisa, tipo, chamando, não sei o quê. Então, isso eu aprendi muito também fora, né? Porque lá o executivo também é um produtor, então você tem o know-how, você tem a coisa do campo. Aqui no Brasil, você tem uma cultura de tipo, o executivo tá no VIP, você contrata produtor, freela pra fazer o trabalho em si. E lá não, é tudo misturado. Então acho que eu ganho uma bagagem muito grande nisso também. Qual e daí pessoas que nem no Lollapalooza. O Perry. Sempre quis saber, assim, porque ele é o James Addiction, né? Ele é o lead singer do... Sei. Mas depois, né? Porque ele fez... começou com seria uma turnê de despedida do James Addiction. Ele criou o Lollapalooza a partir daí. O nome é dele, o festival é dele. Mas hoje, como ficou? Por ele ter sido fundador e o visionário desde o primeiro, ele é a cara do Lolla. E ele tá sempre lá, né? Todas as pessoas. Ele é a persona... Que fundou o Lolla, por mais que seja Live Nation e tudo mais, ele tem ainda o prestígio da marca, né? O jeito de licenciar a marca, mas ele ainda faz parte então é ele, assim, tipo ele um porta-voz, é respeitado. Ele é um porta-voz, ele é meio que a cara. Não é a cara, porque o Lolla tem sua cara, que é o festival, é aquela mistura de coisas, né? É aquela alma que não tem uma identificação em si, não é o Perry, né? Talvez que o Rock in Rio tenha o Roberto Medina, não é isso. Mas ele é a persona que fundou, que pode falar de onde ele surge, de por que chama Lollapalooza. A origem dele é o Perry. Por mais que você tenha os Charlies, a C3, a Live Nation, todo mundo por trás, por isso que faz perguntar, acontecer. Porque muitas pessoas nem sabem mais que o Perry, na verdade, surgiu do Perry, que veio dessa turnê do James Addiction. E ele é muito respeitado pelos músicos, pela história dele, pelo visionário, né, de Power of Papyrus, James Addiction, das outras bandas, do que ele significou, porque eu acho que também é o mundo da música, que muita gente às vezes não tem valor, e talvez conectando com a coisa da educação. Nos Estados Unidos você tem... a música já é parte do curso acadêmico, então se aprender quem é Miles Davis, você sabe valorizar melhor. Sabe igual aquela coisa do vinho? Quanto mais você entende, melhor você valoriza o vinho. Claro. Eu devo ter tomado vinhos que eu não deveria ter apreciado muito mais e não sabia. Eu acho que música tem um pouco disso, né? Então as pessoas valorizam o histórico, uma coisa do europeu, valoriza a velhice, a idade, a maturidade, coisa que talvez o americano, o ocidente não valorize tanto, né? O milenar, o mais velho, a experiência. Sim. Então acho que tem um pouco disso. E a gente de ter ideias ou fazer coisas, de sentar com o Perry, ele trazer coisas que assim, pode ser um viajandão, mas coisas que são brilhantes em momentos de lucidez. Ou pelo menos a gente ter com alguma banda, ele ligar pro Ed Vedder e resolver. Uau. Ele deve ter o Ed Vedder no WhatsApp, assim. Tem uma moral, né? Vai lá. Tipo, entre eles, né? Entre eles. Agora, dos meus, né, inspirações, tem os Charlies, que querendo ou não, na música, foram quem me moldaram, quem me ensinaram muito, né? Que foi o privilégio que eu tive de sair daqui e ir pra fora, né? Eu brinco, quando eu fui trabalhar com o pessoal do Rock in Rio, eles tinham um festival por ano. Então, a curva de aprendizado, de errar alguma coisa pra você fazer de novo pra aprender era um ano. O meu ciclo não, eu tinha 8 no ano. Fim de semana eu tinha 2, eu tinha que aprender pro próximo. Então minha PG de aprendizado,
de erros e acertos era muito mais agressiva do que alguém que ficou aqui, né? Então, realmente, a bagagem e indo pelo mundo. Eu aprendi muito mais com os lolas que não saíram do papel do que os que existem aí, né? Rússia, Polônia, Israel, Turquia, daí tem... Foram muitos que não saíram do papel? Muitos, e cada um por um motivo. Ou porque o parque ia deixar de ser parque, ia virar estrada, ou outro porque guerra na Rússia, bomba em Israel, Canadá, o parque não tem transporte público. Daí você tem vários... Cada um tem suas particularidades quando você faz um estudo de viabilidade. Eu acho que até entra, né, a falta de profissionalismo, de profissionalização, não de profissionalismo no Brasil, nesse meio. Às vezes você montar um festival sem dar um check em todas as caixinhas e um pedaço falhar. Igual o avião que precisa de 7 fatores para cair, o festival também precisa de alguns fatores para ele não dar certo. E às vezes você não tá enxergando. Mas eu imagino que por mais que você tenha dado todos os checks, tem o lado humano, né? E tem ali o artista que não vai estar bem no dia, o artista que passou mal e não vai poder fazer o festival naquele dia. E o line-up é gigante, são muitas pessoas participando, então é muita chance de dar ruim pra alguém. E o público, você vai lá, monta os banheiros, achando que é onde as pessoas vão andar, que vão passar por aqui, vão passar por lá. Aquela coisa de a gente achar que é óbvio, né? Sai tudo de cabeça pra baixo. Interlagos. Vamos deixar o asfalto para as pessoas andarem. Aí o povo vai na lama. Ele vai fazer o caminho reto, ele não vai fazer a curva do S no Sena, ele vai passar pela grama. Nossa, gente. Então vamos deixar as linhas retas para as pessoas. Então, sim, você vai aprendendo. Botou um monte de banheiro. Tinha um monte de fila. Pois é, tinha um lá que a gente colocou vazio. Se as pessoas estão aqui, não adianta a gente forçar as pessoas a irem lá. A gente tem que se adaptar às pessoas, né? Conforme elas consomem. Em Berlim, primeiro ano que deu uma cagada monstra, aí todos os portões, aí a gente ficou 6 horas escaneando pulseirinha. Isso também aprendi muito. Na hora que dava merda, tava os Charlies, outra pessoa inspiradora, o Melvin Ben, que era o nosso sócio do Lola de Berlim, e um dos fundadores do Glastonbury, Red and Leeds. Ele é incrível, coisa, né? Aprendi muito com ele. E tava ele, o Charlie Jones, o Charles Attal, o Charlie Walker escaneando pulseirinha, 6 horas embaixo de sol. Então não tinha isso, assim. Diferente às vezes daqui que o executivo só tá mandando. Não, faz isso. Não, porque agora... sem rádio, né? Eu lembro falando, gente, como é que você sabe o que tá acontecendo? Você não tem nem rádio. Não põe a mão na massa, né? No Twitter? Sim. Então tinha essas diferenças de jeitos de trabalhar. Que eu vejo, eu vendo pra cá, é um cultural, é um jeito diferente de fazer. Então. Você fala inglês super bem. Falo. Eu estudei fora, né? Aqui não fiz aquelas culturas inglesas nem nada, mas fiz Day by Day, da Lucita. Que era uma escola, sabe, de tarde, que você ia 2 vezes por semana. Mas aí eu morei 2 meses em Swansea, numa cidadezinha na Inglaterra, por 2 meses, quando eu tinha 15 anos, coisa, sabe, de intercâmbio de escola. Fiz faculdade fora. Apesar que eu fiz em Miami, então eu aprendi muito mais espanhol do que inglês. Né? Imagina, também no auge da eleição do Bush, do Al Gore. Corta a Flórida fora. As coisas. Em Miami, você pergunta em inglês, eles respondem em espanhol, né? Ninguém fala inglês. É impressionante. Hoje em dia, você quer praticar e não dá. Esquece. Daí eu lembro uma vez, estava lá na farmácia, a mulher falando, e a mulher do caixa só respondia em espanhol. Daí ela falou assim, mas eu não falo espanhol. Daí ela falou assim, mas eu não falo inglês. This is America. Eu falei, are you sure? Então o seu inglês é praticamente fluente. É fluente. Depois fiquei, né? 11 anos no Texas. Daí agora as meninas falam que eu virei muito texana, porque eu nunca mais falei you all, eu falo y'all. Thanks, y'all. E a C3 é no Texas. É no Texas. E eu fui pra lá porque fiz os 2 anos do Lola aqui com a Gel. Nossa, a gente vai gatando um monte, né? Tem um monte de assunto. E aí quando a Gel fecha, eu vou trabalhar na Vice, num projeto internacional. E aí a C3 se associa a T4F, né, pra fazer o Lola na época. Isso é o primeiro ano. A Gel fecha em 2013. Aí o primeiro ano do Lola com a T4F foi o único Lola que eu não fiz. Agora também, depois que eu saí, mas foi de 2014. E aí depois a primeira edição é quando os Charlies me ligam e falam, Leca, você topa vir morar em Austin pra tocar a expansão do Lola? Porque começou a crescer, já tinha o Chile, tinha começado em 2011. Tava indo pra Argentina, eu tinha terminado um relacionamento de 10 anos e tudo. Falei, vambora, né? Vou fazer o quê? Foi o timing perfeito. A sua função era justamente ajudar nessa expansão mundial do Lollapalooza. E vou dizer, né? Essa coisa de achar que você vai pros Estados Unidos e tudo assim. Cheguei lá, não sabia o que fazer comigo. Botava sentado no corredor, semana sim, semana não. Eu falava, vou embora, o que eu tô fazendo aqui? Ninguém nem me dá bom dia. Daí eu lembro assim de pegar uma placa assim de balãozinho e colocar em cima da minha mesa. Hi, I'm Leca. Good morning. Tipo, hello? Caramba, é mesmo? Era assim? Aí depois de 3 meses, eu assim, o que eu tô fazendo aqui? E recebendo o seu salário pra ficar ali sentado, esperando a coisa acontecer. Daí o gente de marketing, o que você quer que eu faça? Olha o Facebook. Eu falei, nem cresci na geração de rede social, né? Vim pra cá fazer isso. E aqui eu já era diretora da área de entretenimento da Gel. E aí,
um dia eu entro na sala do Charlie Walker e falei assim, por que você me contratou? Ele falou, boa pergunta. Espera que eu vou chamar o Houston e outras pessoas aqui pra gente descobrir. E aí eu falei pra ele, você me contratou pra cuidar da rede social do Lola, você contratou a pessoa errada. E cara, por que é? Agora, tô vendo, nesses 3, 4 meses que eu fiquei lá, fiquei vendo um monte de buraco. Vi que ninguém olhava as planilhas da América do Sul, vi que ninguém olhava as outras coisas. O Houston olhava o booking, o Patrick olhava meio que por cima, aprovava post de rede social, e só. Aí comecei a olhar um monte de coisa, que existia oportunidade. 2015. Isso foi em 2014. Eu vou em 2014, provavelmente, porque daí eu fico uns 3, 4 meses, daí comecei em 2015, quando eu dou essa intimada, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Quero trabalhar. Aí você começou as pessoas falam. Não, eu comecei a achar um monte de coisa. Daí eu cheguei pra ele, eu falei, olha, você quer que eu faça isso, que o diretor de marketing me pediu, acho que não vai rolar contratar outra pessoa. Agora, você quer que eu faça a gestão por causa das planilhas, tem aqui, tem não sei o que, blá blá blá, achei um monte de dinheiro na planilha, tinha lá 2 milhões e meio de dólares ali perdido, não sei o que, dele, nossa, gostei, então você vai virar diretora de festivais internacionais. Foi assim, 3 meses eu virei diretora de festivais internacionais, aí a gente já veio pra América do Sul, já consegui, né, começar a criar toda a gestão de Festival Director, né, o Houston bucava as bandas, uma vez bucada, virava responsabilidade minha, desde a parte de receber as bandas, os rádios, não sei o que, e fazer acontecer. Claro, não sou eu, tem a produção e tal, mas eu era a liga e eu fazia muito a interação entre o sócio local e a C3, pra entender, né, o americano, eu era latino, entendo inflação, corrupção, jeito, cultura, muito mais do que, né, com os indianos teve um clash muito grande. E era aquela coisa, e é muito engraçado, né, a gente ia pra Berlim no primeiro ano que deu ruim, daí o Tempelhof virou sede de refugiado sírio, daí a gente teve que ir pra um outro parque, a gente foi pra um parque do lado russo, de Berlim. A gente foi lidar com 9 embaixadas russas, aí tava eu, Charlie Jones e o Spike era o nosso engenheiro de segurança, que é britânico, Charlie Jones americano e eu brasileira, Melvin Bay inglês e o nosso sócio alemão. E aí eu lembro que o Charlie tava com o boné do Sox e fala... Aí o nosso sócio alemão falou, tira o boné do Sox pra gente sentar com os russos, né? Ele falou, qual o problema? Eu não sou o único americano aqui. Eu falei, eu sou brasileira. Deus pai, eu sou inglês. Ele falou, nossa, sou o único americano. Eu falei, e em qualquer reunião que eu chegava, inclusive chegava, o inglês, brasileira. Brasil! Ser brasileiro assim, qualquer viagem. É impressionante como as pessoas gostam. É sempre o Brasil! Já abre assim, já começa com outro tom. Eu tinha essas vantagens e tava sempre eu com um monte de americano. De Kentucky, da Georgia, não era de Nova York, de Miami. Por que você resolveu voltar? Meu processo de querer voltar começa em 2020, na pandemia mesmo. Assim, você ficou 5 anos lá, então, mais ou menos? Fiquei 11 anos. No Texas? No Texas. Ah, tá. Em 2014 e voltei em 2024, 10 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. 8 Lolas depois do Lola Índia. Primeiro, depois de ter... Lá eu já buscava outras coisas, porque eu já estava fazendo Lola há 10 anos, pelo mundo, experiência. E eu achava que tinha outras pessoas para terem experiências, né? E acima de mim só tinha o Charlie Walker. E acima dele, ele já tinha virado Live Nation, tinha o Michael Rapino. Então não tinha mais muito pra ir, que é o presidente da Live Nation. Então eu tentava dentro da C3, mas pra eles, eu fora do Lola internacional, cuidado internacional, não tinha tanto valor, porque o americano ele fazia bem o doméstico. Né? Não tinha tanta oportunidade, poderia fazer. Como oportunidade de Festival Director de um outro festival lá dentro, de um Bonnaroo, de um ACL, de alguma coisa assim. Mas não com outros desafios, né? E aí eu começo com o Charlie ter eu brinco, eu tive 2 anos de aviso prévio, né? Porque eu pedi demissão no final de 2022. Ele falou, não. Eu falei, não, eu fico com você até o último Lola com a T4F. Ele falou, não, eu quero que você fique até o primeiro da Rock World. Eu falei, mas 2 anos. E aí eu comecei a ter, né? Eu fiquei esses 11, 15 anos tão dedicada, viajando o mundo. Foi incrível, mas eu tinha necessidades pessoais e coisas minhas que eu queria também realizar. Você tinha vontade de voltar pro Brasil? Eu tinha, assim, porque eu nunca tive essa coisa. Você falava, nossa, queria morar fora. Não é que tipo, quero morar fora, fazendo vida fora. E eu lembro até com o namorado, na hora que começa a ficar sério, eu falei, gente, se eu tiver filho e casar, nunca mais eu volto. E eu sempre tive um vínculo muito forte com meus irmãos. A gente é muito próximo, com a minha turma, mesmo da escola, até hoje. Turma minha, sabe? É homem e mulher, não é só turma de patota. Então, assim, eu tenho vínculos muito fortes, que eu acho que até as pessoas, nossa, Alex, foi morar fora com 34, que corajosa. Eu, quando eu paro pra pensar, eu não acho que eu fui corajosa. Assim, eu não vejo, nossa, como eu fui corajosa. Eu vejo, nossa, foi uma oportunidade, eu fui, se não der certo, eu voltava. Ninguém ia me julgar se não der certo. Talvez porque eu não tivesse o currículo de Harvard, eu não sentia essa pressão. Eu vou lá ver qual que é, se não der, eu volto. Você teve essa educação que você já nos falou também, que te deixou livre. Eu sabia que se eu voltasse, tá tudo certo, ia dar tudo certo. Tinha seu ninho ali muito preparado. louco, nessa minha volta, 90% das pessoas que não me conhecem muito acham que eu fui mandada embora, que não deu certo. Não que eu pedi pra ir embora. Não que eu pedi pra sair, não que, tipo, continua uma relação maravilhosa com eles, família. É porque pra muitas pessoas você tinha o emprego dos sonhos, assim, né?
Exatamente. E nem sempre dos sonhos, né? Eu brinco com a minha terapeuta quando eu começo a resolver voltar. Falei, ô Cris, é tipo, eu me sinto casada com o Brad Pitt, mas eu apanho de vez em quando. Cansei de apanhar. Vou arrumar um marido. Achei que vai ser o Brad Pitt, mas eu vou parar de apanhar. Que ótima metáfora. Coisa mais básica. Né? E aí, em 2020... Aí você ficou esses 2 anos, né? Não, em 2020 é quando eu começo a pensar em tudo isso. Voltar. E daí minha mãe teve câncer, eu também querer voltar, sabe? Tipo, família, você começar a valorizar outras coisas, que eu valorizo, né? Dou muito valor pra família. E a pandemia nos trouxe muito esse pensamento também. Muito. Né? E eu fiquei lá, né? A gente mandou embora um monte de gente, eu não. Então eu fiquei lá em Osho, tive 8 meses olhando pros insetos, observando um monte de coisa pra pensar na vida. Aí quando volta, eu não ia abandonar de jeito nenhum. E daí a gente volta lá em Chicago, já volta em 2021. E eu começo a ver outras oportunidades, né, pra ver, e a gente vê que não tinha mais muito, né, e conversa aberta com os Charles e tudo. E o Charles falou, você tá criando um problema que eu não tenho. E ele falava, não, mas é up or out, up não tem pra onde ir, então é out. Daí ele falou, não, mas vamos de um jeito. E daí eu falei, não, eu quero voltar. E aí no meu processo de volta, começa a ver um monte de oportunidade no Brasil, sem saber. E de 2020 a 2022, a gente ficou estudando muito mercado, a gente teve muito tempo pra estudar. E eu começo a ver, a gente foi pra Ásia, né, com o Lola. Então você começa a ver que o grande mercado de crescimento do entretenimento é a América do Sul. E o Brasil principal por causa de verba de patrocínio, de toda a economia, por mais que você tenha, né, Chile forte, e população, quantidade de gente para comprar ingresso. E aí, né, o hemisfério norte, de uma certa forma, ele tá um pouco saturado. Não tem o verão, tem o inverno que limita, e quase todo final de semana já tá ocupado. Já tem festival, já tem show, não sei lá, então não tem muito para onde expandir. Aqui a gente já pode desenvolver até mercados do tipo, eu tô indo com o Maroon 5 para São José do Rio Preto. Entendi. É um mercado que não é tão desenvolvido, talvez desenvolver mais no norte, um festival que eu super agido, Psica. Então, sabe, de começar a sair de São Paulo, eu acho que tem esse tempo aí de maturação. E a outra é coisa da educação. Eu acho que com a bagagem, com tudo que eu vim, eu poderia ajudar a criar, né? Meu pai brinca que tinha que ser senadora. Mas, sabe, de ir nas faculdades, criar cursos, de eu poder... Eu não sei se eu vou ganhar voto, né? Acho que eu não gente, ganho. Começa, eu voto em você. Com toda certeza. A gente começa assim, mas eu já tenho 3. Você organiza tudo que você organizou, você vai conseguir organizar esse país? Então, assim, legal, eu volto também que é minha paixão, assim, poder dar aula e poder ajudar os que não tem vantagem, né? Que tem o abismo ali da diferença. Então, eu ajudo o Psica, a Feira Preta, todos que tem, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Que legal. Não é porque, como você é boazinha. Não, porque vai fazer diferença. A diversidade faz olhar diferente. Também, você foi educada Eu acho que a diversidade, o repertório das pessoas diferentes, a bagagem diferente das pessoas faz toda a diferença pro negócio. Do mesmo jeito que os Charles viram o fato de ser latina, mulher, não sei o quê, trazer um olhar diferente pras coisas. E pra empresa como um todo. E quando você chega nesse lugar, up or out, né, que ou sobe ou sai, você, acho que é natural você querer compartilhar tudo que você adquiriu, toda a sua bagagem, seu conhecimento. Eu vejo, né, tentei, né, fui pra DC7, tinha um monte de proposta, e graças a Deus eu não saí em nenhum lugar não dando certo. Tanto que outro dia, eu e o Rodrigo Matias, o Mário Sérgio do Tomorrowland, fiquei por causa do Tomorrowland, adorei conhecer um bicho completamente diferente, incrível. Aí fui pro grupo Uma Uma, montando a Super Sound junto com o Gui, o Maia, o Bruninho, o Saulo. Foi super legal, mas daí é de um outro tamanho, e eu buscando outras coisas. Daí fui pra Live Nation, né? Eu já era muito próxima do Alexandre Faria, da Live Nation, óbvio, porque a C3 era da Live Nation. Né? Desde quando eu volto, a gente vem conversando. A C3 é da Live Nation? Eu fui em 2014, em 2019 vira 100% a Live Nation comprou. Porque a Live Nation faz esse movimento lá fora, né? Era uma empresa de concerts, de touring, tudo isso, mas ela começa a enxergar que festivais são ativos. Né? E aí é quando ela sai comprando os independent promoters, promotores independentes de festivais. A C3 tem lá seus 43 festivais, comprou o Bonnaroo, AC Entertainment, Founders, sai comprando. Tem meio que essa migração, não é migração que fala, né? Essa coisa do tipo, então junta a C3 com esse Entertainment, faz festivais, sabe, de pegar as melhores partes de cada um para poder ajudar. Então o booking fica mais concentrado, o Houston, que é minha paixão, eu dedico a ele tudo que eu aprendi, porque nessa da C3 do tipo, o que você me contratou, o Houston me coloca sentado na sala dele, tudo que eu aprendi sobre o business, aprendi com ele, ouvindo ele. E ele é o promotor do Lola Internacional, é quem buca todos os Lolas no mundo, além de vários outros festivais na C3. E o que você acha que é seria o maior desafio de um festival? Montar um line-up de peso? Ou fazer a estrutura toda acontecer? Ou chamar o público? Eu acho que se você tá fazendo um festival pra durar, eu acho que o seu grande desafio vai ser sobreviver nos anos difíceis, porque nem todos os anos você vai ter os Pearl Jams, os AC/DC da vida, os blockbusters. E eu acho que o que segura, óbvio, que começar um festival, o desafio é tipo se achar um lugar,
né? Eu não curto muito fazer festival em estádio, porque ele perde um pouco da vibe, né? Você fica todo mundo parado na frente do palco, você não tem a experiência de você sair, você interagir com outras coisas. Você fica meio que ali, você vai no máximo comer, mas você volta para aquele completão. Como se estivesse indo num show normal, vários shows, um de longas horas, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é você olhar uma canvas vazia e você, né, tem um morrinho aqui, tem uma árvore aqui, onde que a gente coloca o palco? Em capitais, né, em cidades grandes. Você conseguir planejar ali e saber se o público vai usar daquele jeito, que é o que eu falei, né, a gente colocou o banheiro ali, ninguém foi, muda tudo, a gente vai se adaptando ano a ano. Segundo é convencer as bandas de que você é um cara sério pra fazer, pra vir. Terceiro, você conseguir marketear e vender, mas se você tem um bom line-up, você vai vender. Naturalmente, seu primeiro ano. Aí as pessoas vão vir, a experiência, a infraestrutura vão contar pra volta delas, né? Então, acho que garantir, eu acho que muitos festivais que não duram, não dá pra colocar todos no mesmo pacote. Mas às vezes são pessoas com menos experiência e daí começam a cortar quando o dinheiro não vira, porque festival não é um risco altíssimo. Imagina. E normalmente você perde dinheiro no primeiro, segundo ano, no terceiro você começa a virar. Né? E você tem o porquê, porque na hora que você cria uma marca nova, então você gasta muito com line-up para convencer as bandas a tocar no seu festival. Você gasta muito com marketing para começar a construir a marca no mercado e começar a construir sua comunidade. E a tendência do sucesso do festival é você cada vez precisar de menos dinheiro de marketing para vender ingresso, crescer sua parceria de patrocínios, vender mais ingresso e precisar gastar menos dinheiro com as bandas, porque as bandas querem vir tocar no seu festival. A banda da tarde, tipo, não, meu play é tocar no Lollapalooza e fazer toda essa coisa. E aí o Lola já tinha uma inteligência de ser 4 festivais na América do Sul. Não que o Stereo Picnic fosse Lola, mas ele era bucado juntos. Então você conseguia ali pegar 10 dias, todas essas bandas, pá. Então o negócio ele vai muito além. O cargo todo é feito pela C3 e em parceria com a Rocket Cargo. Então você vai... A gente operava como touring, mas era um festival. E aí a sobrevivência do festival, eu acho que é o propósito. A alma de quem tá ali atrás e fala assim, isso é mais importante, isso não. Porque eu acho que muita gente... Na hora que a coisa começa a apertar, corta na segurança, corta no acesso. E aquilo é o que vai te garantir a volta do fã. Sim. E aí, assim, pra gente, o festival, o show, nunca acabava na hora que as pessoas saíam da porta. Acaba quando ela chega em casa. Então, pra gente, o cálculo de evacuar tinha que ser, se a pessoa chega no trem, o trem tem que chegar não sei aonde, tem que chegar não sei aonde. Até um dos motivos do Lula nunca ter ido overnight, não passar também o tipo de problema que você lida depois da meia-noite. Até o Tomorrowland acaba meia-noite. É uma logística então, assim, imensa, da pessoa chegar né? em casa, porque ela tem que voltar no que vem. E tem que chegar com segurança. Faz toda a diferença. Eu, como público, sempre penso assim, se foi tranquilo de sair, se depois tinha ali o movimento dos táxis, do metrô. O festival, ele envolve a cidade. Diferente de um show de concertos e headline shows, que é que a gente chama de plug and play. Você chega no estádio, você pluga, você põe a banda, tem lá a segurança, tem a entrada, tem saída, tem não sei o quê. Festival é um outro bicho, é construção de marca, comunidade e desenvolvimento ali do acerta, erra. Por isso que às vezes quando a gente vê rede social, as pessoas xingando muito, a gente sabe que a gente passou por trás, a gente tentou, vai ter lá. Eu sempre defendo vocês. Que bom que um monte de gente escorregou na lama e achou uma graça, porque ela não... Se tem grama, se tem lama. É natureza, é cultural, mas é muito legal, assim, você vê que o Lola, quando ele começou, em 2012, a maioria do público chegava às 7 horas da noite só pro show grande. Hoje, 3 da tarde, já tem 90% do público, descobrindo banda, vindo, gente de várias faixas etárias. Então, a beleza do trabalho deu certo. As pessoas vão se apropriar dos espaços, curtir os espaços, brincar nas ativações, isso é muito legal. Leque, a gente já falou, fez aí um 360 na sua carreira, eu quero saber de hoje. O que você tá fazendo hoje? Hoje, então, nessa minha volta, né, eu e o Ale, sempre ali naquele namoro, pô, Leca, vem pra Live Nation, vamos ver como é que faz, só que eu nunca fui promotora de show, né, sempre fui de festivais. E querendo ou não, a Live Nation tem a Rock Road, que é quem faz festivais. Então ele sempre ficava buscando alguma coisa, uma cenourinha pra eu ir pra lá. Aí quando eu saio da Super Sounds e toda essa nova, né, tipo a holding se instalando aqui da Live Nation e tudo mais, é quando ele vê uma oportunidade da gente crescer. E aí ele me chama pra tanto, né, o volume de shows que ele começa a assumir como promotor aumenta, então ele já começa a precisar de ajuda, braços, né, tem ele e a Isa, então ele me traz pro internacional, daí a Maite e o Elber pro nacional. E eu também com a missão de atender projetos especiais, festivais menores, sabe, mais curados, porque eu acredito nessa tendência também, né? Você já vê esse movimento lá fora. Eu gosto. De 100 mil começam a sofrer um pouco mais da concorrência, ciclos, né, gente? Acho que depois isso volta, daí começa menor, depois volta grande, se olhar na história. Assim como na moda. Sim.
Exatamente. Você tem ciclos de tudo. Então, acho que agora, hoje, as pessoas, a gente tá com problema de vender ingresso, isso aqui. Eu acho que a gente volta pra uma normalização pós-pandemia, que é normal. A gente nunca teve tanta banda saindo, a gente nunca teve tanta banda vindo pra América do Sul. Então, a gente não tá mais dividindo só o público, a gente tá dividindo a carteira da pessoa. Então, não é que, não vende mais ingresso. Vende, mas talvez não nessa quantidade. A gente precisa remanejar. Quais são as praças que a gente tem que ir? O que a gente tem que fazer? O modelo residência ou não? Porque ficou muito caro o tipo de show. Os fornecedores começaram caro, dólar. Então, tem várias outras coisas que entram nos altos e baixos da economia local, né? Porque você está comprando em dólar, vendendo em real, mas não dá para você repassar o dólar pro valor do ingresso. Então você vê ingressos muito caros para fazer a conta fechar, mas daí você vê estádios vazios, porque nem todo mundo pode pagar, então você entra... Você começa promoções, você começa a vender 2 por 1. Aí eu acho que os festivais menores, 1, 2 dias, você vê, né? Os CCs, Rock the Mountain, ganhando essa expressividade por isso. Então as pessoas escolhendo coisas mais curadas. Então eu venho com essa missão, aí junto com eles, de ajudar tanto na parte de promoção e bandas mais indies, né? Fazendo shows menores, tipo a Perfect Circle no Suhai. E é isso, assim, tipo, então eu, animadona, né? Eu brinco, né? Voltou pra casa. O bom filho, a casa torna. Me dou super bem com a Lê, adoro a equipe lá, um monte eu já conhecia, né? Porque era uma galera que saiu da T4F. Eu brinco, né? A T4F e o Lola fizeram escola aí pra muitas pessoas. Então... Excelente escola, né? Então, assim, eu conheci a maioria das pessoas. Então, assim, eu volto pra um lugar muito confortável. Conheço os gringos também, porque eu lidava com todos eles ali na C3. Então, eu volto amarradona, assim, com muito gás. E o mais legal é, assim, dos lugares que eu passei no Brasil, chamando pra ser parceiro agora, sabe? Então, eu acho que a beleza tá aí, assim, de... Vamos todo mundo se ajudando e profissionalizando, vamos ganhar junto. Porque eu acho que quando a gente se junta, querendo da nossa comunidade, a gente se ajuda e ajuda a criar... a educar o mercado, a criar políticas, né? A Perse só saiu na época da pandemia por causa disso. Quando a gente se une com esse propósito, a gente só se fortalece, né? Fortalece o nicho, exatamente. É o objetivo ali no final. Muito e lindo. eu acho que a educação é uma grande coisa que pode fazer uma grande diferença no final do dia. Eu tenho 2 perguntas pra gente finalizar, né, amiga? Porque o nosso tempo estourou, infelizmente. Mas eu tenho uma pergunta polêmica e uma pergunta que é uma curiosidade minha. Qual que você quer primeiro? Não, a polêmica, vamos na polêmica. As pessoas têm falado que os shows estão muito caros hoje em dia. A que você atribui isso? Você concorda que tá caro mesmo? Eu acho que alguns estão. E eu acho que é isso, assim, a gente entrou numa concorrência de outros players entrando e com uma agressividade. Daí a oferta do artista vai aumentando, a gente pagando valores altíssimos para artistas que nem sempre a conta fecha. Qual que é o jeito de fechar? Aumenta o ingresso. E aí no final a conta não fecha, porque aí você não vende o ingresso. Então eu acho que tem um pouco disso, sim. Talvez se o mercado coisa se unisse, da economia, né? Um se pouco unisse, se tivesse limite, que é como na Europa meio funciona. Na Europa, no hemisfério norte. Como que é? É aquela coisa de competir e colaborar ao mesmo tempo. E eu tinha fé de que pós-pandemia isso ia acontecer, mas eu acho que ainda tem alguns anos aí pra entender que competição não é guerra. A gente pode competir, colaborar e se juntar por um bem maior pela indústria como um todo. Como seria isso? Seria, por exemplo, você quer trazer uma banda, um Pearl Jam, e outra empresa também quer trazer para uma outra cidade. Aí vocês racham custos? Como seria isso? Acho que não só rachar custos. Acho que isso acontece um pouco, né? Eu acho que não nisso, assim, da gente, sabe, ser brother na hora de uma oferta. Mas existia um senso comum do tipo, não dá pra pagar X milhões numa banda que não vai fechar, sabe? Chega um limite. E o agente vai fazer isso. O outro me deu isso, que é o famoso que a gente chama de leilão. Lá fora, ele se, tipo... O Houston fala com o pessoal do Coachella, fala o que você tá fazendo. Tem uma troca de ideia, uma troca de inteligência. Uma troca... Óbvio que a gente vai ter agressividade. Puta, a gente quer muito aquela banda. Então vai. Tipo um leilão, né? Mas daí entra em outra caixa. Diferente de simplesmente sair na loucura, os fornecedores com preços abusivos, um monopólio, porque você tem muito pouco equipamento. Então, o cara que tem... Não, é o que você quer, é o meu que é o melhor, é esse preço. Então, você sai nessa coisa. A gente tem muito pouca, né? O próprio ECAD, às vezes, é muitas vezes questionado, porque é privado, como é que funciona, porque que uns pagam um valor, outro paga outro. Então, assim, é tudo ainda muito... Mal organizado, talvez? Mal explicado, não tem essa transparência, coordenado, né? Do tipo, porque talvez não queiram se organizar e não vai. Mas isso eu acho que sai todo mundo prejudicado no final do dia. Né? Então, é um modus operandi, porque eu vejo outros jeitos de ser. Né? Você vê as nossas conferências aqui, elas têm pouca participação dos players, dos promotores em si. Lá fora são os mais interessados. Né? De patrocinar, de fortalecer, de mostrar que é importante. Você podia trazer essa mudança. Você tem esse leverage. Eu sou desse tamanho formiguinha, mas acho que pouquinho em pouquinho a gente vai indo. Né? Hoje o pai me chamou pra ajudar na SIM, né? Fazer parte do conselho.
Né, às vezes as meninas da WME me chamam pra participar, eu tenho o maior prazer, porque se eu puder compartilhar, se eu puder falar um pouco mais da minha experiência, se eu puder dar aula, faculdades que quiserem, vou lá, amarradona. Olha, que legal isso. Na Legal Link, com o isso. Neto Cocum, que dá o curso de eventos na Link, eu vou lá. A Luísa já me chamou pra fazer um hub com a Meg. Pô, esse é um caminho muito lindo. Imagina, eu fui lá fazer um hub, que eles chamam um profissional de alguma coisa pra ficar 1 hora conversando com os alunos que se inscrevem. Fui lá pra ficar daí ela falou, você tem uma apresentação, uma aula? Eu falei, não tenho nada. Eu tenho uma lousa que daí qualquer coisa eu posso escrever. De repente é professora. Entendeu? Santa Cruz aí, tá vendo? Volta por cima. E aí eu fiquei 3 horas e meia. Uau, falando, contando história. Eles perguntando, de repente eu vi e falei, gente, tô com fome. Interessantíssimo. Que legal, isso é um caminho muito lindo, Leca. Então eu tenho aí meus sonhos, se Deus quiser, vai dar certo. Vai Tem dar, alguns anos aí vai pela dar, frente pra já dar uma deu. cabelada. A minha pergunta de curiosidade, pra gente fechar, o que você ouve? Nossa, de um tudo. Um dos principais, Mas- assim. Ah, depende da época, assim. Eu tô muito numa fase, meu sonho é fazer uma festa de baile de charme. Então eu tô ouvindo Outcast, eu tô ouvindo baile de Fronting, charme? sabe, tipo Aquele que Madureira? dança assim, dança juntinho. O funk, Eu o chamo, soul. eu vou querer ir nessa O festa. soul e o funk, sem ser o funk da o quebrada. de hoje em dia, Tô falando aquele que, na minha do opinião, quando era... R&B e tal. Então eu tenho escutado muito, tipo, Outcast, que as pessoas falam, nossa, Eu né, gosto. Fronting. Adoro também. Umas coisas assim. Mas eu sou muito do hip hop antigo. Do rock mesmo, Pearl Jam, AC/DC, Ramones, Foo Fighters, amo, né? Amo os Fontaines DC, Turnstile, que são essas bandas novas. Amo brasileiro. Outro dia eu gravei, baixei uma playlist também, Fugaz, porque começou no Fugaz, porque a gente tá fazendo Djavan aqui de abelha, então você resgata algumas coisas. Tô numa pegada country também, Ella Langley, Chris Stapleton, que eu amo, querendo ou não, 10 anos de Texas, né? The Lone Star State, né? A gente tem ali marcado, que eu amo, e eu acho que esse é um que tá furando super a bolha, né? O country, Sim. do rock, né? Eu gosto Tá se também. misturando muito. Olivia Dean, que é uma que é, quem sabe, uma próxima Amy Winehouse aí, que tem... Tomara. Gracie Abrams. Altos nomes, No hein? Doubt, a volta do No Doubt, queria muito estar na esfera pra ver Ai, aquele que show, né? máximo. Também. Daí eu falo, né, fazer um show do Green Day, do No Doubt, você fala, meu, voltei minha adolescente, fiz todas as cagadas ouvindo essa música, não tem rede social, mas tem a música, a gente lembra da trilha sonora. E a gente se transporta. É Olha muito só, aquela época. amo Metallica, Nirvana, Metallica na que você não esfera sai, agora. Eu Bowie. vou nesse Ela Metallica vai da no esfera, Metallica você da não vai, esfera. Leca? Então, vamos ver se eu consigo, Vamos, porque tô com bora. um monte de show agora, mas era o que eu queria. Eu queria também. Então assim, vem vindo o que tá... Bowie e Prince nunca saíram. Né, Adorei tem- sua lista. Né? Daí tem os Adorei. vários desconhecidos, eu preciso ficar olhando, né? Não, porque já foi a suficiente. gente vai amei. vendo as E playlists. eu quero ir nessa festa do charme. Vamos fazer. Vai fazer Adoro essa aqueles festa do viadutos. chá, No vai nosso no Natal em Agabaú, casa a vamos gente faz achar. um pouco disso. DXX também, que daí vem também um pouco do Gosto eletrônico, então tem essas coisas. É Maneiríssimo. meio, eu brinco, é um Siri com Todd, uma mistura, vai saber o que dá. Qual o seu signo? Touro, Com? ascendente em Áries e Lua em Áries, então acho que dizem que eu Bastante tenho, ariana. pronta pra guerra tá ali, Mas mas uma eu sou forma muito taurina, caseira. que tem Vênus como regente. E tudo a ver com o que você falou. Que chega sem agressividade, gosta de ser agradável, gosta de apreciar o belo, a harmonia. Maravilhoso, Nossa, é muito eu sou você. super caseiro, o povo acha que eu sou baladeiro. Eu falo, não, gente, eu já passei 10 anos, fim de semana sim, fim de semana não, no festival bebendo e fumando um. Então agora me deixa. O luxo é ficar em casa, né? Agora você é tão magrinha e touro é super fominha, né? Você Eu como um monte. O povo Taurino, lá me, cara, você não me pode dava um deixar com apelido. fome. E eu gosto de comida, não vem com Mas olha o besteira. que ela É faz, ela isso. deve ter um metabolismo É assim, muito aceleradíssimo. taurino. O povo lá nos Estados Unidos que falava na hora do catering, fazia um prato, os americanos falavam, Leca, mas onde vai essa comida toda? Daí eles me chamavam de hollow leg tipo perna oca, vai deve ter uma perna oca. Tudo que entra eu saio. Eu falei, não, eu gosto de comida. Maravilhoso, Bastante. que admiração pela sua carreira, eu tenho por vocês pela forma também. que você conduz isso tudo. Sucesso pra você, muito obrigada Parabéns. por ter nos Obrigada. prestigiado aqui, E é um compartilhado orgulho tudo também, isso. né? Temos uma orgulho. brasileira tão bem posicionada e assim, Obrigada, no meio com dessa certeza. galera foda e representando o Brasil e representando a mulher brasileira. Nossa, um arraso. Deusa. As garotas do rock É, também. essa da aí, Ju, o rock essa não aí, morreu, é pelo única. contrário. E o rock, Ele tem não várias só- formas, ele cresceu. É, tem e várias às vezes formas. expande. Também. Exatamente. E o rock, ele é muito mais do que som, né? Ele é atitude. Muito mais, exatamente, Você tem é. atitude rock and roll. É isso, Obrigada, pessoal. Leca. Eu que Espero que agradeço, vocês tenham obrigada. gostado. Tenho certeza que gostaram. Comentem aqui. A gente adora ler os comentários. Se inscrevam no canal, né, Sim, amiga? Porque a gente pra tem muitas acompanhar. visualizações e poucos inscritos, É isso hein? mesmo. E é muito importante para esse programa ter durabilidade que vocês se inscrevam no canal. Obrigada, gente, mais uma vez pela audiência. Estaremos aqui na próxima semana. É isso. Beijo. Obrigada. Beijo.